E aí, pessoal, que é o Elias, professor de História, estamos de volta aí para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre o absolutismo, né? Sobre o absolutismo monárquico. Na aula passada a gente comentou sobre a formação do absolutismo, né? Definimos o que é o absolutismo e quais eram ali os interesses e as transformações que esse absolutismo ele ocasionou lá na Europa do século XVI em diante. Então, hoje a gente vai dar continuidade a essa discussão pensando um pouco a forma como diversos pensadores teóricos, né, fundamentaram esse sistema político, né, que era o absolutismo. Né? Então hoje a gente vai comentar sobre os teóricos do absolutismo, né, que foram vários pensadores aí. Quer dizer, a gente vai falar alguns deles, né, tem vários outros, mas aqui a gente vai falar de alguns dos principais que vão pensar, refletir, vão tentar encontrar ali argumentos para fundamentar, né, e justificar o poder centralizado do rei, tá? Então é importante fazer a leitura, é importante fazer as anotações e as dúvidas nunca deixar para depois. Mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder assim que possível. Tá bom? Vamos lá para a gente poder seguir. Então, olha só, pessoal. Os teóricos do absolutismo basicamente são um conjunto de pensadores, né? Importante destacar que nem eles não necessariamente tiveram relações assim, né? Se conheceram ou entraram em contato especificamente, mas eles partilham, né, de certa forma, de um objetivo comum, que era, de certa forma, legitimar o poder, né, legitimar o poder do rei, centralizado da forma como se pensava. Então, a ideia deles era justificar, literalmente, né, o absolutismo, seja por meio da razão, então alguns vão tentar construir ali argumentos racionais, né, para explicar e fundamentar o poder real. Outros vão buscar estabelecer essa fundamentação, essa legitimação a partir de uma perspectiva religiosa. E aí, lembrando aí novamente, nós estamos falando de sociedade profundamente religiosa, né? As sociedades lá do século XVII, né? A sociedade europeia daquele momento é uma sociedade marcadamente religiosa, tanto do ponto de vista católico, como protestante, como outros sistemas religiosos, tá bom? Então, basicamente, pessoal, a gente tem três grandes pensadores, assim, três figuras que vão pensar, dialogar e vão escrever sobre o absolutismo. São elas Nicolau Maquiavel, né? A gente já falou do Maquiavel anteriormente, falando sobre em filosofia, né? A gente já falou sobre Maquiavel. A gente tem o Thomas Hobbes, também um grande e importante filósofo desse contexto. E a gente tem também o Jacques Bossuet, que também é um dos filósofos que buscou justificar esse sistema político. Tá? Então, para a gente poder entender como cada um deles contribuiu, a gente vai falando aqui por partes, né? Cada um a gente vai comentando. Então, o Maquiavel, né, viveu ali entre 1469 e 1525, e o Maquiavel ele vai buscar estabelecer o que a gente chama de secularização da política, quer dizer, uma desvinculação entre a ética cristã, né, entre o pensamento cristão e a política. Né? Não é à toa que o Maquiavel ele fica conhecido por ser um dos primeiros filósofos a tratar a política desvinculada da ética, quer dizer, colocando aí a figura do monarca numa posição que se sobrepõe à ética, né? Que estaria além das noções de certo e errado, de bom ou ruim, né? Mas coloca o monarca numa posição em que as ações do monarca se fazem pelo que é necessário para a manutenção do poder, para o benefício da nação, para o benefício do Estado. Então, o Maquiavel ele vai trazer essa primeira compreensão. Então, o Maquiavel ele defende basicamente o quê? A subordinação do indivíduo ao Estado. Maquiavel é um dos grandes defensores de um Estado forte e centralizado. Quer dizer, na perspectiva do Maquiavel, o poder ele tem que estar concentrado nas mãos do rei e os demais indivíduos da sociedade eles se submetem, né, a esse poder que emana do rei e que, como eu falei, estaria acima das noções éticas, né, de certo e errado, bom ou ruim. Né? Então, quer dizer, na perspectiva dele, a vontade do rei, né, a vontade do Estado, e aí quando eu falo Estado, de certa forma a gente está falando do rei, né? Mas aí a gente pode estender um pouco para a ideia de nação. Né? Então,
Então, a vontade da nação, né, e aqui, novamente, não confundir a nação como nós entendemos hoje. Então, não é a vontade do povo, não, tá? É do rei, tá? Então, o Estado, ela deveria, né, estar acima das demais vontades. Então, aquilo que o rei define, né, aquilo que o rei ordena, aquilo que o rei manda, a vontade do rei, ela sobrepõe as demais. Então, novamente, o Maquiavel ele vai fundamentar esse Estado que é centralizado, que é forte, né, um governante aí que é rígido, que impõe a sua vontade sobre os demais, né? E aí, para que ele possa impor essa vontade aos demais, ele precisa ter um poder absoluto, né? Já que ele precisa fazer o que for necessário para a manutenção do Estado, para a manutenção do poder, para o bem do Estado. Né? Então, Maquiavel, lá no livro dele, a principal obra do Maquiavel, em que ele trabalha esses conceitos, é O Príncipe. Então, nessa obra, o Maquiavel ele traz uma série de orientações, vamos dizer assim, né, para os reis, em que ele basicamente vai propor, né, as ações, né, como um rei deve agir. Nessa perspectiva, o Maquiavel vai sempre trazendo essa ideia de que o rei ele tem que fazer aquilo que é necessário para se manter no poder e para o bem do Estado, independente de se essa coisa ela é ética ou antiética, né? Quando a gente fala ética ou antiética, a gente está querendo colocar ela dentro, né, daquela forma de julgamento, né, do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado. Então, essas categorias elas não entrariam, né, dentro das ações, né, do que o rei exerceria. O rei estaria acima dessa perspectiva ética. Então, o rei precisa fazer o que for preciso para se manter no poder e para o bem do Estado. Né? À toa que ele diz que o rei ele tem que ter a astúcia da raposa e a força do leão. A astúcia, né, para poder governar ali, para poder saber onde estão as armadilhas e tudo mais. E a força para justamente impor para impor o seu governo. O Maquiavel dizia que, por exemplo, se um rei ele tem que preferir ser temido e amado. Mas já que em caso ele não consiga ter as duas coisas, ele tem que escolher ser temido, né? Porque sendo temido e dando demonstrações, né, de que esse temor ele é válido, o rei se mantém no poder por muito mais tempo, enquanto que o amado facilmente, o amor pode virar ódio e assim rapidamente aquele rei que era amado ele possa ser odiado e aí então perder o poder. Ele fala, por exemplo, que se um rei vai realizar algo bom ruim para um povo, ele necessariamente tem que fazer isso de forma rápida para que o povo esqueça, né, de maneira mais rápida, né, ou ainda sinta o impacto de uma única vez e rapidamente deixa isso para lá. Já se ele for fazer uma coisa boa, ele tem que fazer lentamente, né, para que o povo sempre veja a forma como o rei faz coisas boas para o povo. Então, essas perspectivas estão muito além da ética. Ele diz, por exemplo, que se um rei ele tiver que voltar atrás no acordo para o bem do Estado, ele não pode hesitar. Se ele tiver que quebrar um tratado para o bem do seu Estado, ele também não pode hesitar. Então, essas perspectivas colocavam o poder do rei, né, na perspectiva de Maquiavel, muito acima das noções éticas ou ainda de qualquer limitação legal, tá? Então aí essa é a perspectiva do Maquiavel. Então Maquiavel também é um dos que vai colaborar de certa forma para esse pensamento aí, para o desenvolvimento desse processo que é o absolutismo. Então tá aqui o Maquiavel, para quem nunca tinha visto o Maquiavel anteriormente. E aqui o livro, né, fundamental dele aí, que é O Príncipe, né, considerado aí de certa forma um manual de como um rei deve governar. E aí a gente tem o Thomas Hobbes, né? Então Thomas Hobbes viveu aí entre 1588 e 1679. Então veja que são mais ou menos ali todo mundo do mesmo período, né? Entre o século XV e o XVI e o XVII. Tá? Então Thomas Hobbes, ele é um dos grandes teóricos do absolutismo, busca, né, de certa forma, fundamentar o Estado moderno a partir de uma noção, de certa forma, racional, né? Partindo de uma argumentação racional para se chegar à legitimação do absolutismo. Então, olha só. Então, ele vai fazer o quê? O Thomas Hobbes ele vai voltar, né, vai tentar explicar as origens do Estado e, a partir dessa tentativa de explicação da origem do Estado, justificar por que o poder real deve ser absoluto.
Então, na perspectiva do Thomas Hobbes, pessoal, o ser humano, lá no seu estado de natureza, quando ainda não existia sociedade civil, né, quando não existia, enfim, Estado, nem governo, nem nada disso, a, a identidade humana seria marcada pelo egoísmo. Né? Cada um vai prezar por aquilo que é interesse seu. Né? Então, naturalmente, na perspectiva do Hobbes, o ser humano ele seria egoísta. Né? Na perspectiva dele, o homem seria, entre aspas, aí, ruim de natureza. Né? Nasceria uma pessoa egoísta que só está preocupado com o bem-estar próprio, né? Com aquilo que lhe interessa em detrimento dos interesses do outro. Isso dentro de uma perspectiva, vamos dizer assim, né, de uma sociedade, né, entre aspas, composta por indivíduos dessa forma, essa sociedade ela dificilmente se mantém. Por quê? Porque rapidamente vão haver conflitos de interesse. Ora, se eu sou uma pessoa egoísta e eu só me preocupo com aquilo que diz respeito a mim, né, e eu quero impor a minha vontade sobre os demais, ou ainda eu quero impor os meus interesses sobre os dos demais, isso rapidamente vai gerar conflitos, né, dentro dessa sociedade, dentro desse grupo. Né, não vamos nem falar em sociedade, mas dentro de um grupo. Então, se você pega, sei lá, várias pessoas que são egoístas da mesma forma, né, já que o homem seria egoísta na sua natureza, e você coloca para viver junto, vão haver vários conflitos de interesse, vão haver disputas, o que vai, claro, impedir a própria vida nessa sociedade. Ora, né, a sociedade ela vai entrar em colapso por si mesma, porque um vai começar a disputar com o outro e aí os conflitos vão fazer com que essa sociedade em si ela se dissolva. Né? Então, dentro dessa perspectiva, né, não é à toa que a frase famosa do Thomas Hobbes ele vai dizer que o homem é o lobo do próprio homem, né, que o homem é o inimigo, é o caçador, é o predador do próprio homem. Né? Quer dizer, ele disputa porque é egoísta, né, as desigualdades e tudo que existe elas seriam consequência desse egoísmo humano, né, que vai fazer com que os seres humanos disputassem, conflitassem por conta desses interesses. E é aí que ele vai legitimar e justificar o Estado moderno, o Estado absoluto, quando ele diz que em algum momento, então, a partir desse momento, né, a partir disso, os seres humanos procurando a sociabilidade, quer dizer, a sua capacidade de viver em sociedade, ele então passa a estabelecer um pacto um com o outro. Ora, se ambos são egoístas, né, ambos querem só atender aos seus interesses, para que eles possam viver juntos, é preciso estabelecer um acordo, um pacto. Por isso ele fala, né? Que pacto é esse, então? Abdicar dos seus direitos, né? Quer dizer, dos seus direitos enquanto ser livre, em favor de um soberano, de alguém que possa ter esse poder, né? Que possa também mediar esses conflitos. Né? Então o rei aqui ele surgiria como um mediador da sociedade, alguém que vai concentrar os poderes para impedir que o egoísmo dos indivíduos da sociedade dissolvam essa sociedade. Não é à toa que o Thomas Hobbes ele é chamado também de contratualista. Né? Por que contratualista? Porque aqui essa ideia de que os seres humanos, né, para que pudessem existir em sociedade, estabelecer um acordo social, um pacto social, é chamado de contrato, né? Um contrato social, que vai dar esse poder, né, da sociedade, né, que a sociedade teria a um soberano. Né, e esse soberano é o rei. Então, teoricamente, na perspectiva dele, o poder do rei se legitimaria por isso. Né? Ele passaria então a ter poder absoluto, até mesmo para que ele possa mediar esses conflitos de interesse, esses conflitos em decorrência da natureza egoísta do homem. Né? Então, quer dizer, essa também é uma das perspectivas que a gente tem a legitimação do absolutismo. A principal obra na qual o próprio Hobbes vai trabalhar essas perspectivas é o Leviatã, né? Que é assim, a obra-prima aí do Thomas Hobbes. Tá? Então tá aqui ele, Thomas Hobbes, o livro aí, o Leviatã, tá? Só pra gente conhecer, critério de ilustração. E a gente vai ter por último o Jacques Bossuet, né? Que francês, né? Viveu ali entre 1627 e 1704, então entre o 17 e o 18. E o Bossuet, ele
vai partir de uma outra perspectiva, né? O Bossuet vai buscar a legitimação do poder real na perspectiva religiosa. Então ele vai defender a chamada origem divina, ou chamada também teoria do direito divino, né? Como ficou conhecida. O que é a teoria do direito divino? Na perspectiva de Bossuet, o poder dos reis ele emanava de Deus, né? Então o rei ele era rei porque era escolhido por Deus para ser rei e consequentemente não devia satisfação a ninguém a não ser ao próprio Deus, né? Então quer dizer, para ele os reis só prestavam satisfação dos seus atos ao Criador, a Deus, né? Então quer dizer, na perspectiva dele não é diferentemente do Hobbes, né? Não é a sociedade que dá poder ao rei. Na perspectiva de Bossuet, é Deus que dá poder ao rei. E aqui é importante destacar que isso vai aproximar, né, essa visão política de uma visão religiosa que vai, vamos dizer assim, contribuir também para a formação de um ideal imaginário, né, do poder real, da figura do rei, que cada vez mais é divinizado. Então, quando a gente pensa no absolutismo, a gente está falando de um rei divinizado, de um rei que é visto de maneira bem geral como divino e que justifica inclusive, por exemplo, a ideia de que, por exemplo, você vai ter, né, a ideia dos reis que curavam, né, essa ideia, né, de que beijar a mão do rei curava, de que o perdão do rei também significava o perdão dos pecados. Então essas ideias vão estar atreladas a essa perspectiva religiosa. Então, onde é que o Bossuet ele vai fundamentar o seu pensamento? Ora, se ele vai buscar isso na fé, ele vai buscar justificar isso na Bíblia, né? Então, essa teoria do direito divino ela vai ser fundamentada principalmente nas escrituras sagradas, no caso aí da Bíblia, né? A Bíblia cristã, que vai servir ali, né? Ele vai extrair uma série de informações e fundamentações para sustentar a sua teoria, né? O Jacques Bossuet ele fez parte da corte do Luís XIV, eu falei para vocês que o Luís XIV, né? Ele foi um dos principais representantes, se não o maior representante do absolutismo na Europa. E ele é um dos que vai defender, né, abertamente a perseguição aos opositores, né, do monarca. Inclusive, só para vocês terem ideia, lá na França construiu-se, lá no século XIV ainda, né, o Carlos V constrói a Bastilha, né, que era uma prisão ali basicamente para os inimigos reais. E vão ser o Luís XIII prendeu gente por oposição a ele. O Luís XIV também, né? E assim vai. Então a Bastilha ali, a construção da Bastilha, que é era um castelo, ele vai estar diretamente atrelado ao próprio desenvolvimento do absolutismo francês. Não é à toa que vocês vão ver quando vocês estiverem lá no 8º ano, vocês vão ver que lá na Revolução Francesa, um dos eventos mais simbólicos da Revolução Francesa foi a derrubada da Bastilha, a queda da Bastilha, porque a Revolução Francesa lutou contra o absolutismo na França. Então a queda da Bastilha, a derrubada da Bastilha, ela vai ter um simbolismo muito forte para a Revolução Francesa, porque representava a derrota do absolutismo, já que a Bastilha ela foi, né, algo que esteve presente no próprio desenvolvimento do absolutismo francês. A principal obra do Jacques Bossuet não poderia ser outra, né, Política tirada da Sagrada Escritura, né, onde ele vai fundamentar a chamada teoria do direito divino dos reis, né, a teoria de que o direito dos reis de governar ele vinha de Deus. Logo, os reis não precisavam prestar conta com mais ninguém. Então, o seu poder era absoluto, porque era dado diretamente por Deus e apenas com Deus ele se acertaria. Então, quer dizer, esses filósofos, esses pensadores, eles serviram, né, para fundamentar, para legitimar o poder real. Veja que nós estamos falando de pensadores que vão perpassando os séculos ali. Então, o Maquiavel entre o século XV e XVI, o Thomas Hobbes entre o XVI e o XVII, aqui o Bossuet já chegando no XVIII. Então, quer dizer, são pensadores que vão difundir essas ideias ao longo desses séculos, né, justificando esse poder real. Tá bom? Então, pessoal, é isso, né, de maneira geral, bem geral é isso. Espero ter ficado claro o que é o absolutismo, né, como é que esses teóricos eles vão influenciar, quais são as características, quais são os grupos que se beneficiaram com o processo de centralização política da Europa. Tá bom? Então, muito obrigado por assistirem. Dúvidas que surgiram durante a leitura ou durante as aulas, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder, tá? E aí nós vamos discutir. Então, até a próxima.